Pai do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre da Silva Mendes, da IPUB do bairro Alecrim, Vila Velha, Espírito Santo. E estou aqui para dar continuidade à nossa série de ilustrações de meditação da Palavra de Deus. E temos hoje a ilustração por título Enchendo-se do Senhor como uma peneira. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida. Como se faz isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse: vá até o rio, enche essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando no rio, eles tentaram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: aquele pastor está louco. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens que mergulhava a peneira e levantava repetidas vezes. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: Ah, pastor, quando eu coloco a peneira no rio, ela fica cheia, mas quando tiro, ela esvazia. O que você disse é possível? Não há como encher essa peneira de água. Eis a sua resposta, meu jovem. Você só conseguirá encher a peneira enquanto permanecer com ela mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Glória a Deus. Que ilustração linda, né? Que nos traz aqui a memória e nos lembra de quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5,19 diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muitos não entendem que para estar cheio do Espírito Santo, nós temos que estar mergulhado em Deus, que é a fonte do Espírito. Temos que estar na pessoa de Jesus Cristo, pois João Batista disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas para que nós venhamos estar cheios, nós devemos estar sempre ligados, nós devemos estar sempre na fonte, que é Deus. O próprio Jesus prometeu no capítulo 1, versículo 8 de Atos: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas não conhecem o propósito. O propósito de ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, é para testemunhar. Então o Espírito Santo, você só será cheio dele quando você estiver testemunhando, quando você estiver praticando o evangelismo, praticando a oração, praticando a fé. O apóstolo Pedro, quando ele é interrogado pelo Sinédrio, em Atos 4, versículo 7, diz: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. E ele vai pregando até dizer que o homem está em plena saúde por causa do nome de Jesus de Nazaré. Temos também o exemplo de Estevão, o qual o capítulo 6 de Atos diz que Pedro pediu para escolherem entre os gregos irmãos 7 varões de boa reputação e cheios de Espírito Santo e de sabedoria, no versículo 3, porque os apóstolos não poderiam deixar o ministério da oração e de pregação. E no versículo 5 diz: e esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então veja que depois no capítulo 6, no mesmo 6, no versículo 8, diz: Estevão, cheio de fé e de poder, porque o Espírito Santo é poder. Poder para quê, pastor? Poder para testemunhar. Então você só estará cheio do Espírito Santo quando você estiver mergulhado na oração, no evangelismo, na prática do ministério, quando você estiver atendendo. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O Espírito Santo, através de você, ele é poder para manifestar sinais, para convencimento. Porque Jesus disse nos evangelhos,
que se esses sinais que foram feitos no meio de ti, Corazim, Cafarnaum e Betsaida fossem feitos lá na cidade de Tiro, de Sidom, de muitos teriam se convertido. Então os sinais são necessários e eles vêm através do poder do Espírito Santo. E para que tem que ser cheio do Espírito Santo? Para ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então você só será cheio do Espírito Santo quando você estiver mergulhado em Deus, na presença de Deus. E o Espírito Santo só está em sua vida para te capacitar a fazer a obra de Deus. Então, quando você estiver fazendo a obra de Deus, não apenas falando língua estranha, mas fazendo qualquer coisa para o Senhor, você estará como aquela peneira mergulhada dentro da água, cheio. E quando você parar de fazer a obra do Senhor, que sair da obra, você será esvaziado, você não estará cheio, mas o Espírito, a essência, ela desceu sobre nós no dia de Pentecostes e ela permanece dentro de nós para o que for útil, como os dons espirituais e como os dons ministeriais que estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12 e também em Efésios 5, dons espirituais e dons de ministério para a igreja, presentes de ministério para a igreja. Essa é a nossa meditação de hoje. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos e que Deus seja contigo e que você possa compreender o motivo do Espírito Santo estar sobre ti. Forte abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. O Espírito Santo, quando eles pregavam, descer.